Agora, observem. Então, Eliseu, ao voltar, ele tornou a água que era amarga em água doce, com uma pequena botija de sal. Oh, os milagres estavam voando por toda parte. E então, lá estava ele tinha Agora, lembre-se, ele tinha um temperamento também. E algumas crianças começaram a zombar dele porque ele era careca. E ele amaldiçoou aquelas crianças. E isso não foi tanto por causa das crianças, foi por causa dos pais que não criaram seus filhos para respeitar a Deus. Essa é que foi a causa. Os pais perderam seus filhos porque 2 ursas mataram 42 deles. Deve ter sido uma centena ou mais correndo atrás de Eliseu, e indo direto por Samaria, onde eles haviam tido a palavra pregada por tanto tempo. E o profeta: "Mas vocês veem algo ali?" Foi a atitude das pessoas em relação ao mensageiro de Deus. Nunca no mundo o mensageiro de Deus foi recebido pelos eclesiásticos. Mostrem-me na palavra onde isto já ocorreu. Nunca. A assim chamada igreja, desde o início dos tempos, rejeitou a verdadeira mensagem de Deus todas as vezes. E você não pode esperar que faça menos hoje em dia. Quando Jesus veio, ele foi rejeitado, e ele disse: "Qual dos de vocês ou de seus pais não apedrejaram os profetas? Qual deles não rejeitou os profetas?" Agora, olhem para essa pequena história bem aqui. Leiam nas entrelinhas. Eu amo isso, vocês não? Nas entrelinhas. Ora, vejam essas criancinhas saindo e zombando desse pregador que era calvo. Vejam o que lhe disseram. "Suba como Elias, careca, não vai subir?" Eles não criam que Elias subira. Eles duvidaram. Talvez seus sacerdotes e eles lhes haviam dito: "Oh, ele não subiu, é apenas fanatismo, e esse fulano deve estar ungido com a mesma unção que ele foi ungido. Oh, é um absurdo, diga-lhe para subir." E lá foram as crianças. Crie uma criança da maneira que deve ser. E aqui caíram porque os pais não acreditaram. E como você pode esperar que seus filhos vão à escola dominical e sirvam ao Senhor quando você mesmo nem vai? Como você pode esperar que seus filhos sejam algo quando você não é nada? Isso é um pouco atrevido, mas eu não quero dizer dessa maneira. Mas ele me fez dizer isso, então Isso não foi premeditado, muito bem. Mas eu não quis dizer que você era nada, mas quero dizer quando você sabe que não faz profissão de nada. Como você pode esperar que seus filhos sejam justos quando você está colocando esse exemplo diante deles? Como você pode fazer isso? Você é o melhor exemplo que eles têm. Eles olharão para você quando olharem. Não procurarão por mais ninguém, porque a tua natureza está neles. Como Satanás, ele sabe muito sobre os seres humanos. Ele disse a Deus, a Jó, ele disse: "O que o homem daria por sua pele?" Correto. Ele conhece algo sobre a natureza humana. Ele ajudou a pervertê-la. Ele sabe, ele teve participação nisso. Ele sabe muito sobre isso e ainda sabe o que fazer para que as pessoas caiam. Ele conhece a natureza humana e sabe exatamente o que apresentar diante de você para te fazer cair. Ele sabe muito bem como colocar o cheiro de uísque, como seduzi-lo a fumar um cigarro, como colocar um garoto e uma garota na sua adolescência ali fora em um lugar para que bebam cerveja. Ele não tenta colocar a foto de alguns anos mais tarde e olhar para aquelas bruxas velhas de olhos esbugalhados. Isso mesmo. Ele não se atreveria de colocar uma foto de uma mulher completamente nua, mas ele sabe
quantas roupas tirar dela para torná-la tentadora? Claro que sim. Ele conhece a natureza humana. Ele sabe como pegar você nisso também. E ele está acordado dia e noite, andando como um leão que ruge, devorando o que ele quer. Certamente ele está. Então, lá ele sabia exatamente como fazer isso. Mas Deus se virou e em Eliseu ele amaldiçoou aquelas crianças. E 42 delas foram mortas por ursas que saíram da floresta e mataram 42 crianças, porque foram desobedientes e haviam sido criadas no tipo errado de lar e a escola errada, para zombar do profeta de Deus, em vez de respeitar o profeta de Deus. Eu te digo, enquanto você respeita os servos de Deus, você respeita a Deus. À medida que você respeita a Cristo, você respeita a Deus. Agora, quem é o principal servo de Deus? Não é algum homem aqui na terra, é o Espírito Santo. E é desse que você zomba. Esse é aquele de quem as pessoas riem, dizem: agora, olhe para essas pessoas, elas não agem de forma engraçada? Creio que estão um pouco malucos. Quando você faz isso, você está zombando de Deus, isso mesmo, e você cometerá o pecado imperdoável. Isso nunca te será perdoado neste mundo ou no mundo por vir, pois Jesus disse: se você falar uma palavra contra isso, nunca te será perdoado. Então, Eliseu teve que passar por um pequeno lugar chamado Sunem. Não é muito mencionado na Bíblia. Eu penso que em Josué, quando eles estavam dividindo as terras, eles mencionaram onde este pequeno lugar, Sunem, estava. Mas em cada lugarzinho, Deus terá uma testemunha em algum lugar. Acontece que uma senhora de verdade morava lá em Sunem. E ela era uma mulher leal, uma verdadeira senhora. Seu marido era um homem idoso. E aconteceu que Eliseu, quando passou, subiu ao Monte Carmelo. E na subida ele teve que passar por Sunem para chegar ao Monte Carmelo. Agora, Eliseu tinha uma caverna lá em cima. Ele tinha uma caverna especial onde ele ia orar. A propósito, era isso mesmo, uma caverna no Monte Carmelo. E ele foi lá na lua nova e no sábado para orar. Bem, ele não era muito bem quisto na cidade, eu suponho, pois essa mulher deve tê-lo visto enquanto passava e viu-o rejeitado. Isso nem ficava mais longe do que podia aguentar em sua jornada, e ele teria que passar a noite lá. Então, ele iria descansar lá, talvez nas ruas, ou na floresta, nos campos, em algum lugar, enquanto passava. E talvez em algum momento, sem comida. E essa boa mulher, enquanto subia para a cidade, rapidamente ela avistou esse homem e soube que ele era um homem santo. Agora, sendo uma sunamita, ainda assim em seu coração ela era uma crente. E não importa onde esteja a pessoa que é crente, Deus, de alguma maneira, vai levar a verdadeira mensagem para ela, tão certo quanto Ele é Deus. Isso mesmo, Ele se encarregará de alcançá-la em algum lugar. Ele vai colocar uma dor no coração de alguém em algum lugar. Eles escreverão, ouvirão um testemunho, ligarão o rádio ou outra coisa. Eles ouvirão a verdadeira mensagem. Deus concederá isso a eles. E esta mulher, talvez, digamos que um dia ela subiu pela rua e ouviu alguém pregando na esquina. Ela ouviu o rejeitado e ela sabia que era um servo de Deus. Portanto, posso imaginar que depois que Eliseu terminou de pregar, ela disse: Bom, Senhor, poderia ir ao encontro do meu marido? Vou preparar um almoço para todos vocês imediatamente. Bem, posso ouvir Eliseu dizer: Obrigado, Senhora. Ficarei feliz em fazer isso, pois estou com um pouco de fome depois da mensagem. E desceram para a casa. Ela entra e apresenta seu marido a este profeta e a Geazi, o servo. E ela preparou alguns bolos bem rápido e algumas guloseimas, alguns biscoitos e assim por diante. E, a propósito,
Uma pequena mulher dinamarquesa, ontem à noite, me enviou uma caixa de biscoitos e algumas coisas para levar. Eu não sei se ela não consegue entender inglês. De qualquer maneira, se ela estiver aqui, provavelmente não queira saber o que a mão direita saiba o que a mão esquerda está fazendo. E eu agradeço a cada um por seus pequenos sinais e bênçãos. Eu os aprecio. E essa pequena dinamarquesa me mandou alguns biscoitos para levar para casa para os bebês. E disse que eles eram dinamarqueses e ela não sabia escrever em inglês. Então tinha outra pessoa para escrever. Agora, estou tendo um momento terrível para ficar longe deles antes de levá-los para as crianças. Estou apenas tendo um momento terrível. Eu ando para frente e para trás e olho para eles e volto para o outro lado e olho para eles. Mas estou tentando aguentar até chegar em casa. Mas talvez esta mulher tenha colocado os pratos deles cheios sobre a mesa. E Eliseu teve um verdadeiro jubileu. E ele agradeceu à mulher por isso. E vez após vez ele passava. Então, a própria impressão ou revelação da boa mulher. Você crê em seguir revelações? Certamente. Eu creio que a igreja é construída sobre revelações divinas. E como ela foi inspirada a fazer algo por este homem, posso ouvi-la dizer um dia para o marido: agora, olhe, querido, estamos bem, podemos fazer isso, temos muito, temos grandes fazendas e assim por diante, e temos condições de fazer isso. Agora, ambos somos crentes em Jeová, e este é seu servo. Agora, vamos fazer algo bom para ele, e ao fazer por ele, estaremos fazendo para Jeová. E afinal, você está envelhecendo e eu estou na meia-idade. Então, não demorará muito até que tudo caia em algum lugar. E não temos filhos ou nada para onde ir. Então, vamos apenas fazer algo bom para Jeová, agradando o seu profeta. Pois vejo que ele é um homem santo e ele passa por aqui. Ela o chamou de homem de Deus, pois viu Deus trabalhando nele. E ela sabia que Deus estava nesse profeta, e ela queria mostrar respeito a Deus. E a única maneira de ela respeitar a Deus era respeitar o servo de Deus. Agora, amigos, é assim que você faz. É quando você respeita a ordem de Deus. Isso é verdade.